Ciao, grazie di essere qui con me. Sou muito feliz em trazer este conteúdo aqui para você. Meu nome é Ana Paula, sou fundadora do canal Itália com Ana Paula, presente já há muitos anos no YouTube, no Instagram, no Facebook, já há muito tempo tenho ajudado as pessoas a realizarem o sonho de falar italiano. E também sou fundadora do curso de italiano Vita, um curso maravilhoso em que eu aplico técnicas infalíveis para você aprender italiano de forma natural, eficaz e nunca mais se esquecer. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Qual é o melhor método para se aprender de forma efetiva e definitiva uma língua estrangeira? Um método que qualquer pessoa, todo mundo pode aplicar, que não tem jeito, vai ter resultado positivo sim. Mas antes, eu gostaria de te perguntar, você já estudou uma língua estrangeira? Já estudou inglês, espanhol ou mesmo italiano? É muito comum aquele método em que você vai à escola de línguas, que você tem uma aula uma vez por semana, duas, máximo 3 vezes por semana, aí você passa ali 1 hora e meia, com a cara nos livros, procurando entender formações da língua, estruturas e tudo mais, e aí passa o tempo. E no final de muitos anos, o que você obteve? Sim, alguma coisa você aprendeu. Todo estudo é válido. Mas muitas vezes no final você ficou com aquela sensação frustrante de não saber se comunicar de modo autônomo naquela língua. Ou você até sabia formar alguma frase, falar alguma coisa, só que você não conseguia entender muito bem o falante nativo. Ou você chegou até a ter uma experiência, talvez, em que você foi falar com a pessoa com falante nativo e aí você foi contente, né? Aqui, ó. Ciao, come stai? Mi chiamo Ana Paula, tu come ti chiami? E aí a pessoa responde, faz um comentário a mais, fora ali do script ao qual você estava preparado, ou te faz uma pergunta e você não sabe responder. Isso é muito comum quando se estuda uma outra língua com esses métodos tradicionais, que você vê aquela língua 2, 3 vezes por semana e depois nos outros 4, 5 dias você não a vê mais na frente. Então hoje aqui eu vou falar sobre esse método infalível que eu aplico no curso de italiano Vita, em que você aprende a língua italiana de forma natural, agradável, efetiva e de uma vez por todas você aprende para nunca mais se esquecer. Vejo que a Rosana, aluna querida do curso Vita, somente 6 meses, tem a dizer. Detalhe, vejo o começo entusiasmante desse depoimento. C'era notte è stato bello, non uscite più dal mio cervello, non passerei di un solo anello, tu vale più di ogni giornello. Ti volevo dedicare 1000 canzoni scritte na chitarra da accordare. In che notte fino a quando sale, sole, perde conte delle ore. Essa é uma música que aprendi a cantar agora, faz uma semana. Meu nome é Rosana e eu faço italiano com a Ana Paula. E nunca imaginei na minha vida que um momento desse eu ia estar lendo, entendendo e cantando italiano. E essa música é difícil. E eu só agradeço a Ana Paula, porque minha grande motivação em aprender e o enorme entusiasmo dela de ensinar e o carinho, o amor e a atenção que ela dá aos alunos me proporcionou a chegar a esse momento. E daqui para frente é só alegria. Eu só tenho que agradecer você, Ana. Um bacio. Tchau! Ai, você deve estar pensando, é bom demais para ser verdade, né? Como algo pode ser natural, efetivo e nunca mais se esquecer. Mas como? Como que eu vou aprender italiano desse jeito? Peraí que eu vou te contar, mas antes eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Como é que foi que você aprendeu a sua língua materna? Provavelmente português. Como você aprendeu português? Eu sei como é que foi. Como foi para você, foi para todo mundo, certo? Foi assim, você nasceu, tinha ali seus 2, 3 dias, 4 dias, uma semana,
E aí você estava incomodado, chorando, ali daquele jeito, bebezinho. Ai. E aí a sua mãe virou para você e falou assim: filhinho querido, filhinha querida, você quer dormir? E aí você falou: vixe, agora como é que eu vou responder? Você quer dormir? E você não sabia responder. Aí a sua mãe falou assim: calma, calma, eu vou te ajudar. Então, se você quer dormir, faça assim com a cabeça. Se você não quer dormir, faça assim. E o que você fez? Fez exatamente isso. Você queria dormir, você estava incomodado porque você queria dormir. Aí a sua mãe perguntou: você quer dormir? Você fez assim. Ela te ensinou como responder de modo afirmativo, certo? Errado. Impossível que um bebê conheça esse código que é a língua e muito menos de responder, né? Ou com palavras, mesmo com gestos, impossível. Então, como é que foi que todos nós aprendemos a nossa língua materna? Primeiro, a gente ouviu. Nós ouvimos muitas pessoas, aí a gente começou a querer falar. E aí ninguém entendia a gente, só a nossa mãe. Nosso pai também talvez entendesse a gente, mas no começo só a nossa mãe entendia, o pai, só o pessoal que estava sempre ali com a gente. Aí a gente falava errado. E aí a gente foi ouvindo, tentando e se aprimorando. Aí a gente começou a falar de um modo melhor, em que mais pessoas começassem a nos entender. E aí passou o tempo e a gente foi praticando. E finalmente fomos à escola, fomos alfabetizados. Foi assim, não foi? E o que isso tem a ver com o meu método? Eu vou te explicar, mas antes eu queria contar a história de como eu fui cobaia do meu próprio método. Como provavelmente você, eu também sempre soube que aprender uma língua estrangeira é algo que te abre muitas portas, te dá muitas oportunidades na vida. Além disso, eu sempre tive muito interesse em entender o que as outras pessoas estavam falando. Eu sempre pensei que eu queria viajar muito, conhecer outras culturas e saber me virar bem quando eu estivesse enfrentando outras situações em outros países. Então, eu escolhi um percurso formativo na área de línguas. Desde muito novinha, antes mesmo da universidade, eu fiz cursos específicos de línguas, curso técnico de tradutor e intérprete, e além de estudar línguas de modo autônomo. Porém, a língua principal que eu estudava era o inglês. Eu estudei também o espanhol, mas na época eu estudava o inglês e inclusive na universidade a especialização foi no inglês. E o que o italiano tem a ver com isso? Bem, eu sou filha de italiano, sempre tive muito amor pela Itália, pela cultura italiana, que todo mundo que tem sangue italiano tem aquela aproximação com a Itália, porque a Itália realmente é um país especial. Os italianos são muito patriotas e eles conseguem transmitir isso pra gente, esse amor, essa afeição pela Itália. Então eu amava a Itália, tinha o sonho de conhecer a Itália e aí eu vim à Itália. Então, seguinte, eu estava estudando no Brasil inglês de modo formal e vim à Itália em férias e passei um mês na Itália. Aí eu voltei ao Brasil. Quando eu voltei ao Brasil, continuei lá com a minha luta no inglês. Porém, conheci pessoas na Itália com quem eu mantive contato. E dentre essas pessoas, tinha uma em especial que era um paquera. Ai, era um gatinho tão bonitinho que hoje é meu marido. E principalmente com ele, mas também com outras pessoas, eu mantive contato. Como? Ou por e-mail, ou na época, estou falando de 15 anos atrás, pelo MSN. O que aconteceu? Principalmente, né, o gatinho lá, o paquera, que é meu marido, quando ele me escrevia, eu queria entender o que ele estava dizendo. Se tinha alguma coisa que eu não conseguia entender, eu ia procurar saber. Uma palavra, uma expressão, enfim, uma construção, uma estrutura de frase. Como? Procurava no dicionário, procurava na internet, perguntava para o meu pai. Ai, meu Deus! E quando ele mandava música? Música era um prato cheio, né? Porque eu já queria saber se tinha mensagem subliminar ali, tá me mandando música. Ninguém manda música assim, por acaso. Então, eu ia procurar conhecer a música e
Isso foi a minha imersão, foi o meu contato inicial com o italiano antes de estudar o italiano ali, de modo formal. Então, naquela época, pensa, eu estava estudando formalmente inglês e estava fazendo uma imersão, sem saber, no italiano. No final das contas, o que foi que aconteceu? Me formei, aí eu decidi vir para cá. Essa imersão, eu não estou falando de muito tempo não, tá? Eu tô falando de mais ou menos, não chegou a um ano, porque eu vim em novembro, eu retomei contato com o meu marido em março, então nem um ano, 8 meses de imersão. Decidi vir à Itália. Eu queria passar um ano continuando a estudar, estudando aí direitinho o italiano, porque era uma vontade, um desejo muito grande que eu tinha. Enfim, quando eu vim à Itália, digamos que da primeira vez que eu vim, que eu não tinha feito essa imersão, eu estava lá de 5 a 10% de entendimento do italiano. Entendia bastante coisa, tentava me comunicar, foi inclusive algo muito interessante, enriquecedor, mas estava ali entre os 10% ali eu entendia do italiano. Quando eu vim após esses 8 meses de imersão, eu entendia e sabia me comunicar 85%. Eu entendia quase tudo. Eu não tive quase problemas em saber me expressar no italiano. Quanto a inglês, como eu disse, todo estudo é válido. Então eu aprendi muita coisa, só que eu tinha dificuldades em me comunicar, justamente em entender um falante de língua inglesa, em poder responder, em poder me expressar em inglês. Embora naquela época eu tivesse estudado muito a língua inglesa, eu tinha essa dificuldade que eu não tive em italiano. E pensando nessa facilidade com a qual eu aprendi o italiano e as dificuldades que eu tive estudando outra língua, eu elaborei o meu próprio método de ensino que funcionou comigo e vai funcionar com você, principalmente porque é um método agora guiado, baseado não só na minha experiência pessoal, mas também é resultado de muita observação, estudos de caso e estudo formal também, para aplicação do método com pessoas que não estão aqui. Portanto, meu curso Vita, além de ter um conteúdo rico, é baseado em 2 pilares. O primeiro pilar é a constância, que leva ao segundo pilar, que é a repetição de informações. Lembra ali do bebê? Que para ele poder entender o código, quer dormir, para entender que aquele quer significa um desejo, uma preferência, dormir significa repousar, fechar os olhos, descansar, ele precisou ouvir e ver e observar muito até conseguir entender, certo? E isso se deu somente através da repetição. Portanto, a constância e a repetição de informações são essenciais. No próximo vídeo eu vou fazer uma demonstração prática com você. E ali sim você vai ver que você pode aprender, que esse método pode ser aplicado no seu caso. Então no próximo vídeo nós teremos um exercício prático que eu elaborei especialmente para você, para que você valide esse método na sua própria pele, para transferir as informações da nossa memória a curto prazo para a memória a longo prazo, ou seja, para você memorizar tudo que você aprender e nunca mais se esquecer. Então, próximo vídeo, demonstração prática e técnica para a memorização de informações. E agora, antes de concluir esse vídeo, eu gostaria de saber um pouquinho mais de você, de te conhecer. Eu gostaria de saber se você é fluente em outra língua e como você chegou à fluência dessa outra língua. Ou, caso você não seja fluente numa outra língua, você já estudou alguma outra vez alguma outra língua estrangeira? Qual língua você estudou? Qual foi o método que você utilizou? E além disso, também eu queria saber uma coisa. Como foi que você veio para aqui? Como foi que você me conheceu? Você já me conhecia do YouTube, do Instagram, ou foi por indicação? Você já teve alguma experiência comigo? Já aprendeu comigo nas redes sociais?
E falando em redes sociais, eu vou deixar aqui os links, porque assim você já começa dando uma olhadinha e entrando numa sintonia aí com o italiano, ok? E ci vediamo al prossimo video, nos vemos no próximo vídeo. Não perca, porque eu quero muito fazer essa experiência com você, eu quero muito que você veja como você pode aplicar parte dessa metodologia nos seus estudos do italiano. Um bacio! Ciao, minha insegnante Ana Paula. Escrevi essa mensagem no momento espontâneo de carinho que experimentei no curso Vita. E diz assim: cosa ho trovato nel mio corso di italiano? Situações cotidianas, gramática, novas palavras, frases motivacionais, exercícios práticos, formação de pronúncia, estúdio de música, em reunião de estudo, horas de alegria, emoções, pessoas amigáveis, rico aprendizagem cultural, Valentina Dio, Radio Vita. Grazie mia insegnante Ana Paula per tutto questo. La tua studente Marcos Massi. Estudar italiano no método eficaz da constância, ogni giorno un po' insegnato da te, que você enfatiza tanto em suas aulas, foi e é um aprendizado que faz a diferença. Bem, depois de tudo isto, agora tem a Radio Vita, que ascolto ogni giorno la mattina, enriquecendo ainda mais meu vocabulário e pronúncia. Um grande detalhe foi que você segurou na minha mão com firmeza e não soltou um minuto sequer, com sua dedicação, conhecimento e a alegria que você tem de ensinar. Passe o tempo que passar, eu não esquecerei. Por tudo que vivi e senti, sem dúvida você é a minha melhor professora. A melhor. Que Dio te benedica. Ciao Itália. Ciao Ana Paula.